Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elielton Alves, você está no canal Compreendendo a Bíblia. Hoje nós vamos nos debruçarmos no livro de Salmos, só que a gente não vai adentrar em nenhum salmo específico. Hoje a intenção é a gente ter uma visão geral da estrutura dos salmos, ok? Antes de começar propriamente o vídeo, eu peço a você para que deixe aquele like, né? Se inscreva se ainda não for inscrito no canal e compartilhe com os amigos que têm interesse em estudar a Bíblia, tá ok? Então vamos lá. O livro de Salmos é dividido em 150 salmos. E presta atenção, não são 150 capítulos, são 150 salmos. Por quê? Qual a diferença? O capítulo ele tem uma continuidade. Os salmos não. Os salmos são 150 salmos independentes. Outra coisa importante a falar sobre o livro de Salmos, que ele é dividido em 5 livros, né? Você nunca deve ter visto isso porque na nossa Bíblia normalmente ele está direto, do 1 ao 150, mas ele é dividido em 5 livros. O primeiro livro vai do 1 até o Salmo 41. O segundo, do 42 até o 72. O terceiro, do 73 ao 89. O quarto livro, do Salmo 90 ao Salmo 106. E por derradeiro, o último livro, do Salmo 107 ao Salmo 150. E é bem interessante que essa divisão do livro de Salmos em 5 livros, ele traça um paralelo com o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, o primeiro livro seria uma comparação com Gênesis, o segundo com Êxodo, o terceiro Levítico, o quarto com Números e o quinto com Deuteronômio, entendeu? É assim, bem bacana essa correlação entre o livro de Salmos e o Pentateuco, tá? O nome Salmos em hebraico significa louvores e no grego cânticos de louvor a Deus, né? Mais ou menos parecido, já deu para você entender que o livro de Salmos basicamente é um livro de louvores. Inclusive era uma espécie de coletânea do povo hebraico, coletânea de louvores, tá? O salmo mais antigo é o Salmo de número 90, que foi escrito em torno do século XV a.C. O Salmo mais recente é o 137, que ficou ali em torno do século VI, o século V a.C. Mas a grande maioria dos salmos, eles são ali do século X a.C. Ou seja, traduzindo para ficar um pouquinho mais fácil, a maioria dos salmos é da época de 1000 anos antes do nascimento de Cristo, tá? Uma outra coisa bem bacana da gente perceber no livro de Salmo é a divisão de autores, porque normalmente quando a pessoa começa a ler a Bíblia e tem às vezes até uma oportunidade de trazer uma mensagem dentro do livro de Salmo, você costuma atrelar todos os salmos a Davi, que na verdade não são todos os salmos de Davi. A maioria são salmos de Davi, mas não são todos. Então, para você ficar atento a esse detalhe que é muito importante no estudo do livro de Salmos, você tem que entender que são vários autores. São 73 salmos realmente de Davi, quase a metade, né? 12 de Asaf, que era um levita, né, voltado para a música. 11 dos filhos de Corá. 2 de Salomão, olha que interessante, tem salmo de Salomão. E mais, um de Moisés. Você sabia que existe salmo de Moisés? É o salmo número 90, foi escrito por Moisés. Inclusive é o que nós falamos agora como o mais antigo, né? Escrito em torno do século XV a.C. Um de Amã, um de Etã. Fechamos aí em 100 salmos. E os outros 50 salmos são anônimos, não tem o autor aí definido. Então, quando você for trazer uma mensagem, você presta atenção para ver se o salmo que você vai meditar realmente é de Davi, ou é de um outro autor, ou até mesmo anônimo, tá? Algumas curiosidades, né, interessantes sobre o livro dos Salmos. Primeiramente, ele é o maior livro, 150 salmos, né, maior livro em número de salmos. Não vou falar capítulos para não confundir com aquilo que nós falamos no início, que os salmos são autônomos entre eles. Os capítulos normalmente tratam de sequências, tá? Ele tem o maior capítulo, vou chamar de capítulo aqui entre aspas, para que você entenda, que é o Salmo 119, que possui 176 versículos, 176, tá? Mas por outro lado, ele também tem o menor capítulo, entre aspas novamente, que é o Salmo 117, que tem apenas dois versículos, tá? E outra curiosidade muito interessante é o fato de que
o livro de Salmos é o livro mais citado, é o livro do Velho Testamento, mais citado no Novo Testamento. Ele tem 183 citações no Novo Testamento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nos tempos de Jesus, dos apóstolos, né, Salmo era muito conhecido pela igreja. Era muito conhecido. Então, nos textos bíblicos do Novo Testamento, muitas vezes nós vamos ter a citação de algum salmo, né, como o livro mais destacado do Velho Testamento dentro do Novo Testamento. Tá? Outra coisa importante a gente notar são os motivos dos salmos. Né? A grande maioria são cânticos. O povo hebreu, eles peregrinavam para Jerusalém e no caminho eles iam cantando. Tem até uns salmos, cânticos de degraus. Então era voltado para o louvor, era uma coletânea de louvor. Mas ao mesmo tempo eram orações. Né? Tem salmos específicos que são orações. E é importante falar também que ele tem um cunho profético messiânico. Ou seja, o que eu quero falar com cunho profético messiânico? Em alguns salmos é apontado o Messias, o nascimento de Jesus. Entendeu? Então alguns salmos têm esse lado profético, de apontar a figura do Messias que iria vir. Entendeu? Então, em linhas gerais, é essa a estrutura dos salmos. Eu acho que para você começar a ler o livro de Salmos, é bom você ter esse entendimento global. E agora você vai ler ali. Cada salmo tem uma estrutura, cada salmo tem um objetivo diferente. Tá? De repente, talvez a gente traga alguns vídeos de alguns salmos específicos. Inclusive, se você quiser, grava um vídeo sobre um salmo específico que você gosta, que você quer saber ali todo o contexto que gira em torno daquele salmo, você bota aí nos comentários. Bota nos comentários que a gente faz um estudo e traz um vídeo aí. A gente vai ver se de repente faz alguns vídeos de alguns salmos. Mas fica essa dica aí, tá? Basicamente era isso que eu queria falar, tá? Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu um pouco mais sobre o livro de Salmos, se você achou interessante, não esqueça de dar aquele like, não se esqueça de se inscrever se não for inscrito e de compartilhar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com demais pessoas que têm esse objetivo de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de examinar as Escrituras, de crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Tá certo? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!